Então, antes de iniciarmos com a nossa oração, eu gostaria de falar duas coisas primeiramente, ok? Primeiramente, a minha gratidão, tá? Porque eu estive em Viçosa aí durante 10 anos da minha vida e foi um momento de muito aprendizado e que estarei extremamente grato por todas as minhas existências, não é? Conheci pessoas maravilhosas, agradecer ao 21º CRE, o setor juventude, na pessoa, né, da Fabi, pelo convite de falar de uma temática extremamente atual para todos nós que estamos vivendo este momento, mas que a espiritualidade amiga, o Mestre Jesus e João, discípulo amado, já havia nos dito. Segundo, dizer que estou aqui na minha casa, né, para a gente poder conversar sobre transição planetária. Então pode ser que a gente tenha algumas contribuições do meu filho, Francisco, e da minha cachorra, que às vezes late aqui. Então peço já a compreensão de todos, ok? E como todo o nosso encontro, apesar de estarmos em casa, né, o encontro de almas, nós vamos fazer a nossa oração. Nós vamos funcionar da seguinte forma, de acordo com o que a Fabi, do setor juventude, nos disse, ok? Nós vamos falar em torno aí de uns 45, 50 minutos sobre a temática e estaremos depois abertos às contribuições, aos questionamentos que podem ser realizados através do chat do YouTube. Então, na hora que eu estiver olhando aqui para o lado, é porque eu estou olhando para a parte do chat, mas que eu já pedi a Fabi para poder elencar algumas perguntas e tudo mais, para no final a gente conseguir conversar, porque eu acho que na verdade o que nós precisamos fazer neste momento, principalmente, é uma conversa em torno do Evangelho do Cristo. Então é muito bom, já vi ali pessoas muito queridas, o Pedro, a Ju, a Fabi, Juliana Fieto, que saudade, a Priscila, a Rosângela, o Léo, muito tempo que eu não vejo, então assim, é muita gratidão e muita felicidade mesmo, tá bom? Então vamos partir para a nossa oração e vou convidar a todos que mesmo distantes fisicamente, estejamos unidos na mensagem do mais alto. Estejamos unidos na presença do Mestre. E assim, amado Mestre Jesus, querido benfeitor, querido amigo, querido terapeuta de nossas existências, esteja sempre conosco, amado Mestre, nos guiando nas suas divinas diretrizes, pois bem sabemos que o teu Evangelho é o roteiro seguro que nos conduzirá ao Pai de infinita bondade. E que neste momento, que por ora a terra passa pelos flagelos destruidores, pedimos a vossa misericórdia e a vossa fortaleza para que nos sintamos, amado Mestre Jesus, fortalecidos interiormente para enfrentarmos todas as situações de nossas vidas como seus discípulos, aqueles que serão reconhecidos por muito amar, na certeza de que nesta embarcação quem a dirige é o Senhor, na tua divina misericórdia e bondade. Muito obrigado, amado Mestre, por estes momentos em que almas queridas se encontram presentes, matando a saudade, nem que seja através da virtualidade. Mas aqui estamos, na vossa presença, e lhe rogamos a vossa proteção. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Meus amigos, então vamos dar início, não é, à nossa conversa. E nós vamos iniciar a conversa numa das reuniões que Manuel Filomeno de Miranda participou e que consta no livro Perturbações Espirituais, no primeiro capítulo,
onde diz que um venerando espírito, cuja aura se encontra nas tonalidades diamantinas e que já denunciava, portanto, o seu estágio evolutivo, e que há muito já era uma servidora cristã, mas foi no século, na época de Francisco de Assis, o santo de Assis, que lá esteve presente nas ordens das Clarissas e se sacrificou para continuar a fidelidade ao Cristo. Esta venerável senhora então se levanta e dirige a todos os presentes daquela reunião e diz assim: a paz de Jesus convosco. Venho em nome do amor não amado rogar-vos ajuda para a comunidade cristã e espírita, que neste momento experimenta severos testemunhos. O amor a Jesus, em todas as épocas da humanidade, sempre tem provocado a ira dos adversários da verdade, que o temem, investido com ferocidade contra os seus velixários, na ilusão de que matando o corpo poderiam matar também os ideais libertadores. Iniciada a grande transição planetária, reencarnam-se na atualidade, embora hajam fruído de outras benéficas oportunidades que desrespeitaram antigos déspotas e criminosos, genocidas e bárbaros, fanáticos religiosos, odientos e zombeteiros espirituais que têm estado retidos em regiões inferiores, a fim de que disponham da sublime oportunidade de reparação e de crescimento na direção do bem. Que ninguém neste momento se excuse às provações de amor e de fidelidade na seara da luz. Que ninguém tema os hábeis conciliábulos do mal e suas façanhas, porque acima deles brilha a luz da verdade. O Mestre não deixa aqueles que o amam ao abandono ou ao esquecimento. Mantende-vos confiantes, unidos mental e emocionalmente. Seremos como diferente exército que combate com as armas da compaixão e do esclarecimento, da misericórdia e do amor. O Senhor comanda-nos e convida-nos à grande batalha da luz, clareando as trevas, do perdão substituindo a vingança, da pureza e da humildade em lugar da luxúria e prepotência. Que Ele mesmo nos impulsione e conduza, são os nossos fervorosos votos para todos. Essa pequena parte do que esta venerável senhora nos disse é um início da nossa discussão. Esse livro foi editado em 2015. Só que o processo da transição, ele vem ocorrendo há bastante tempo. E nós, espíritas, temos a responsabilidade diante desta transição de passarmos por ela de forma consciente. Consciente porque temos o conhecimento de onde vamos, de por que estamos aqui e para onde vamos. De onde viemos e para onde vamos. Nós precisamos colocar os ensinamentos da doutrina além do intelecto nos nossos corações e nas nossas ações. Porque já sabemos lá no livro A Gênese, nas obras básicas de Kardec, no capítulo 18, que são chegados os tempos. Dizem-nos em todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão dar a regeneração à humanidade. Mas em que sentido devemos entender essas palavras? Kardec coloca isso. Em que sentido devemos entender essas palavras? Nós devemos compreender que
a mensagem desse processo de transição planetária, ela vai ocorrer de duas formas. Uma forma mais lenta, mais gradual e insensível para nós, porque muitas vezes nós vamos conseguir ter noção do processo que se deu da regeneração ou de transição planetária, seja de mundos primitivos para provas e expiações para a regeneração, para o mundo feliz e celeste, depois de um longo período de tempo. E esse período de tempo às vezes não é o tempo de uma encarnação, então nós não vamos conseguir perceber essa diferença. Mas ela é lenta e gradual. A outra forma da transição, ela ocorre através de mudanças bruscas. Alguns cataclismas, alguns flagelos que nós vamos abordar, eles ocasionam em nós uma avalanche de reflexões, mas que é claro no livro A Gênese e na trilogia de Manuel Filomeno de Miranda, que trabalha sobre a transição planetária, amanhecer de uma nova era e perturbações espirituais, que todo este movimento depende de todos nós. Depende de cada um de nós, do nosso livre-arbítrio. Então, o processo da transição, ele vai se dar de forma individual e de forma coletiva. Qual é a nossa psicosfera social que estamos emitindo enquanto sociedade para o planeta Terra, a fim de amenizar ou agravar este momento que estamos vivenciando? No Livro dos Espíritos, na questão 737, na parte terceira, no capítulo 6, que fala sobre a lei de destruição, Kardec questiona com que fim, qual o objetivo que Deus confere à humanidade os flagelos destruidores. E os Espíritos nos respondem que é para fazê-la progredir mais depressa. Ok? Porque muitas vezes são esses flagelos destruidores, sejam flagelos individuais ou coletivos, como nós estamos passando no momento de hoje, eles nos fazem refletir sobre a brevidade da vida. E muitas vezes, o que nós estamos fazendo com as nossas existências. Muitos de nós, muitas vezes, modificamos-nos interiormente quando passamos por uma doença muito grave. Como, por exemplo, a questão de um câncer, de um Alzheimer, de um parente. A gente começa a refletir sobre os valores da nossa existência. Então, esses flagelos nos fazem refletir mais profundamente sobre os objetivos existenciais. Porque, em verdade, todo esse processo, de acordo com o livro da Gênese, os cataclismas que vão atingir a humanidade são muito mais os cataclismas morais. As crises morais que vão nos fazer refletir sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos. Porque é assim, a partir que nós, enquanto massa, enquanto sociedade, enquanto humanidade, modificarmos interiormente, nós vamos conseguir modificar o mundo. E assim, a transição planetária ocorrer de uma forma mais tranquila. Não é? Os flagelos destruidores, eles apenas destroem, em verdade, o corpo. Eles não atingem o espírito. E eles começam a fazer esse vai e vem entre esse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico. E assim nós vamos tendo a oportunidade, através inclusive da reflexão da morte, do objetivo da vida. Do objetivo da encarnação, que de acordo com a questão 132 do Livro dos Espíritos, nos coloca que é o objetivo de evoluirmos, mas também de sermos parte da cocriação, de sermos responsáveis, auxiliando Deus na criação. Então nós precisamos tomar as rédeas de nossas próprias existências, mas também de contribuintes nesse processo criacional de Deus. Cada um nas suas devidas proporções, mas auxiliar Jesus na implementação do reino dos céus aqui na terra. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso objetivo, principalmente quando ocorrem as flagelações. Porque os espíritas,
E aqueles que possuem a fé inabalável em Deus e em Jesus compreende com mais consciência este processo e vai, portanto, buscar na fé, na esperança e na caridade as ferramentas para o processo da evolução como um todo, auxiliando a todos. Mas Kardec ainda continua na questão 738, letra A. Mas nesses flagelos, tanto vai sucumbir espíritos bons como espíritos perversos? Seria justo isso? Ao que os espíritos vai nos dar uma importância sobre o que nós damos mais valor à vida física. Nós devemos compreender que a vida física é apenas um instante na eternidade, na imortalidade da alma. Nós estamos aqui apenas de passagem. E, na verdade, a nossa casa espiritual, a nossa casa verdadeira é a vida espiritual. E que neste processo, que todos eles são guiados por Jesus, aqui na Terra, nosso governador, ele tem como objetivo a nossa evolução. Então, aqueles que sucumbirem em qualquer flagelo destruidor vai receber o amparo da espiritualidade em acordo com a sua própria consciência e responsabilidade, merecimento, mas é porque houve uma programação para que aquilo ocorresse. E isso torna todo este processo que estamos vivendo não menos doloroso, porque perder alguém, ver a Terra sofrendo esse colapso, saúde, social, econômico, é um processo doloroso e devemos nos compadecer diante de tudo isso, mas não nos desesperar a ponto de questionar a sabedoria divina, a ponto de questionar aonde está Jesus. Aonde estão os amigos espirituais? Estão aí, nos amparando, nos fortalecendo, nos permitindo abrir a nossa mente e o nosso coração para o que é de verdadeiro e de importância. Que é buscar primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. E o que a sociedade vem fazendo é o contrário, buscar primeiramente o material e depois o espiritual. Então, nos coloca durante essas reflexões sobre a brevidade da vida, sobre o que podemos fazer enquanto discípulos do Mestre. Aí na questão 739, Kardec pergunta se tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam. Tem sim. Obviamente que tem, porque tudo no cosmos de Deus tem um porquê, existe um motivo, né? Muitas vezes eles mudam a condição de uma região, mas muitas vezes essas condições elas só vão ser vistas que modificaram após outras gerações. Não é? Então nem sempre a gente vai ver o resultado de um flagelo destruidor nesta existência. Nós vamos ver em outras. Mas está tudo bem. Porque se eu sou um espírito imortal e tenho a consciência da imortalidade, eu sei que o que está acontecendo hoje vai melhorar para o futuro. Talvez não para mim, agora nessa existência, mas para mim no futuro, que vou reencarnar aqui na Terra novamente. Isso é para a gente ter uma ideia, né, dos flagelos que ocorrem. Ocorreu ali em 2003, lá na Indonésia, né, que inclusive é tema de... um capítulo, né? O livro é sobre esse flagelo destruidor que o livro Transição Planetária trata, que na época, né, de tsunami que atingiu a Indonésia, matou cerca de... eu acho que foi 2003, não estou enganado não, tá? Que matou cerca de 230 mil pessoas. 230. Não é? Um flagelo destruidor. Mas que no livro Transição Planetária nós verificamos todo o acionamento da espiritualidade superior para socorrer-nos enquanto humanidade, o que não está sendo diferente no que estamos vivendo nos dias de hoje aqui na Terra. Na questão 740,
Kardec pergunta: para o homem, os flagelos não seriam também provações morais? Ok? E sim, os flagelos, eles vão nos proporcionar um exercício da nossa inteligência, um exercício da construção dessa virtude, da paciência e da resignação diante daquilo que foi programado para todos nós. E resultado também dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos que emanamos enquanto sociedade. Ou da nossa abnegação, do nosso desinteresse, do nosso amor, ou do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Então eles têm sim esse objetivo de nos fazer exercitar a nossa inteligência, porque quando surge um flagelo destruidor, como hoje o que está ocorrendo com a pandemia, nos faz agir muitas vezes com a inteligência de buscarmos, enquanto humanidade, a vacina, de buscarmos a medicação, de buscarmos a solidariedade juntos. Este é o objetivo, né? Então, hoje a gente vê um movimento da ciência em conjunto, buscando, compartilhando informações que, às vezes, se continuássemos na mesmice, nós não teríamos, então, todo essa reflexão que estamos vivendo, não é? Então, vamos continuar nessa reflexão atual dos flagelos destruidores. E lá, já em 2015, nesse livro Perturbações Espirituais, Manuel nos coloca que a situação evolutiva do planeta Terra é muito grave. Além dos acontecimentos morais, econômicos, sociais, religiosos, artísticos e culturais, intelectuais e tecnológicos, o comportamento humano em desalinho está influenciando torpemente o equilíbrio gravitacional e a constituição dele. Olha esta informação que muitas vezes passou-nos abatido em outra época que nós não passávamos pelo flagelo destruidor, mas que hoje torna-se um motivo de muita reflexão nossa. Que nós, enquanto seres espirituais encarnados, devido aos nossos desvarios, aos nossos desequilíbrios emocionais, espirituais, temos provocado e influenciado uma gravidade na evolução da Terra. Temos provocado, inclusive, um desequilíbrio gravitacional e na constituição dele, não é? E isso se dá também porque nós verificamos, inclusive na oração, na conversa desse Espírito venerando, no primeiro capítulo de Perturbações Espirituais, e também no livro A Gênese, a reencarnação de uma série de espíritos que haviam sido deixados em regiões inferiores, para que a planeta Terra conseguisse avançar na evolução, mas que agora estão tendo as últimas oportunidades, reencarnando aqui na Terra, para continuar tendo o direito de estar aqui na Terra, mas que muitos deles não têm aproveitado esta oportunidade. Não têm aproveitado a oportunidade da regeneração de si mesmos. E isso tem provocado discursos de ódio, isso tem provocado em todos nós, em muitos de nós, uma energia que a gente está sentindo de tensão na Terra. Mas são esses espíritos que estão encarnados, que encontram ressonância em nossas inferioridades ainda, estas vibrações, esses sentimentos contrários ao amor. Mas a planeta Terra, ele precisa continuar o seu processo evolutivo, mesmo aqueles que não desejarem. Então, na Gênese nos coloca que, havendo chegado o tempo, uma grande imigração se verifica dos que o habitam, a dos que praticam o mal pelo mal,
ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Olha que interessante, porque em tudo há um objetivo. Muitos desses espíritos, apesar de não terem evoluído com a Terra, não ter aproveitado a grande oportunidade da última encarnação dele aqui na Terra para se regenerar, eles vão ser convidados a se retirar para um outro planeta mais inferior que a Terra para fins educacionais. Porque lá, numa situação de penúria, de sofrimento maior, inclusive constituição fisiologicamente falando, vão ter a oportunidade de evoluir e de auxiliar o outro na evolução, como ocorreu aqui com os capelinos vindo à Terra. E nisso, se conseguir então, através dos desafios, da dor, nestes planetas, conseguir alavancar a sua moral, vão poder retornar à Terra, assim como os capelinos, muitos deles, retornaram à sua origem. Não é? Então, há também um fim educacional muito grande, muito grande. E é no livro Em Nome do Amor que Bezerra de Menezes, tá? No capítulo Cristãos Decididos, um livro de 2009, ok? Ele vem nos dizer o seguinte, que periodicamente neste planeta de provas e expiações, as mentes em desalinho vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar a pandemias destruidoras. Parece que o Bezerra já estava prevendo, não é? Mas isso também é fruto dos estudos de outras pandemias. Não é? Então, periodicamente, nós somos atingidos pelas pandemias, por micro-organismos viróticos, por vírus, porque nós estamos com a mente em desalinho, a mente em discordância com o Evangelho do Cristo. Tá? E não é somente ele que já nos havia alertado sobre isso. Lá em Evolução dos Mundos, no último capítulo sobre invasão microbiana, é perguntado, né? A invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? Olha o que André Luiz nos coloca. Excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, né? Ou seja, se eu sei que eu vou me contaminar por um vírus ou por uma bactéria, se eu encostar em uma maçaneta, na máscara do outro, que nós estamos vivendo nesse momento, e encostar no meu nariz, na minha boca, nos meus olhos, isso é falta de higiene. Isso é falta de educação nossa. Então, isso não é por causa do nosso, de um desalinho. Logicamente porque a gente está deseducado, né? Mas não foi isso que ocasionou os nossos desequilíbrios morais e espirituais que ocasionou essa invasão microbiana, mas sim a minha falta de prudência, a minha falta de educação, que parte do pressuposto também de que é falta de moral nossa, né, diante disto, falta de educação. Mas aí ele coloca, as depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos físico-psíquico-somáticos, ou seja, no organismo físico, no organismo psíquico, tá? Que nos constitui um veículo de expressão, o nosso corpo, determinados campos de ruptura de harmonia celular. Verificada, então, essa desarmonia, essa disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana. Ora, então, isso a gente, na doutrina espírita, o tempo todo nós lemos, ouvimos palestras, estudos, falando de que nós somos seres integrais.
que nós somos corpo físico, perispírito e espírito. E que há uma via de mão dupla, um interagindo com o outro, influenciando o outro. E em todos os momentos que a gente olha para o Evangelho do Cristo, nós verificamos lá que Mestre Jesus não tem nenhum relato de gripe, não tem nenhum relato de alguma doença pela qual ele passou, porque ele já era um espírito saudável, um espírito são. Lembrando que o nosso corpo físico ele é um reflexo de nossos pensamentos, de nossos sentimentos. E que se nós estamos desarmonizados, nós vamos desarmonizar, desequilibrados, nós vamos desequilibrar o nosso corpo físico. E que muitas vezes o nosso corpo físico também atua como o expurgar de energias deletérias, de comportamentos malsãos de outras existências. E Chico Xavier tinha uma plena noção disso. Certa feita ele foi questionado pelos repórteres, falando sobre Chico, você conhece Bezerra de Menezes, que é médico, irmã Sheila, que se atua como enfermeira, André Luiz, que é médico, por que você não pede ele para poder curar a sua angina, a sua catarata, enfim? E ele colocou assim, olha, eu tenho a consciência do objetivo dessa doença na minha vida. Então, se curar ali, vai aparecer em outro lugar. Não que ele não procurasse a medicina para buscar a cura, mas ele entendia que muitas vezes as doenças que surgem é para o nosso aprendizado e a cura vai vir, inclusive pela medicina terrena, quando tivermos aprendido a lição, não é? E nesse momento de de transição planetária, da reencarnação desses espíritos, das nossas mazelas espirituais que ainda carregamos em nós nos deixamos nos contaminar pela onda de violência, pela onda de discurso de ódio, pela onda do desequilíbrio, né? E Manuel, no livro Perturbações Espirituais, inclusive cita algumas coisas que nós estamos vivenciando a todo vapor nos dias de hoje, que nos coloca que a mídia que vive e se compraz em vender alucinações e pavor, sem o menor respeito pelos sentimentos humanos, a pretexto de informar, faz verdadeira lavagem cerebral em que o mal predomina. Convida os cidadãos a um alerta armado, porque ele poderá ser a próxima vítima. E reinam o medo, a insegurança, a incerteza e o vazio existencial. Olha que reflexão que ele nos traz, principalmente para os dias de hoje. E muitas vezes nós é que alimentamos este processo. Porque se a mídia hoje nos traz aqueles jornais que se espremer sai sangue, é porque ainda nós compactuamos com esse tipo de notícia. Nos satisfazemos interiormente com esse tipo de notícia. Então, por alimentar esta roda, esse sistema, a mídia vai continuar produzindo esses tipos de conteúdo porque há quem o deseje. E nós, muitas vezes, alimentamos. Isso seja a mídia, grandes mídias da televisão, ou seja a mídia das redes sociais, em que nós... Jesus já havia falado que o mal não merece comentário. E muitas vezes nós alimentamos este mal e esse discurso de ódio fazendo um outro discurso de ódio, de vingança, de retaliações, em que, na verdade, deveríamos oferecer a outra face, como um mestre havia nos alertado. Oferecer a outra face, em que pegar o exemplo, sim, nos indignar, sim, em diante de situações desastrosas, mas não nos revoltarmos. Não nos revoltarmos. Porque o mestre, que é o nosso modelo e guia, nos havia ensinado a oferecer a outra face, a oferecer aos irmãos em desequilíbrio o Evangelho do Cristo, através e principalmente de nossas ações. Mas ainda
No livro Perturbações Espirituais continua que a onda de tentar... E isso perpassa, inclusive pelos nossos governantes, de uma forma geral, né? Em que vem vindo esse discurso de ódio de diferentes denominações, e que lá no livro já nos coloca por causa, e a gente está vendo nos últimos tempos, muitas notícias, né, de corrupção, né? Mas essas corrupções já existiam debaixo dos panos, mas que agora, por causa dessa transição planetária, nós temos tendo a oportunidade de escancarar isso para falar assim, olha, chega, precisamos agir de forma diferente. E olha o que o Manuel nos coloca, que a onda de tentativa de moralização dos governantes, incapazes e protegidos por negociações partidárias, demonstrando-lhes os vícios e extravagâncias administrativas com furtos ultramilionários, é também obra dos honoráveis espíritos encarregados de trabalhar nesse mistério, nesse objetivo necessário. Espíritos encarregados de trabalhar nesse mistério, inclusive com o renascimento na carne de muitos deles, especialmente capacitados para tanto. O que está nos dizendo? Que nós vamos vir nessa era de mostrar a corrupção tal como ela é. Que estão lá nos governantes, mas também estão dentro de nós. Porque se somos capazes de roubar o pouco, somos capazes de roubar no muito. Mas que espíritos missionários estão vindo, inclusive, para trabalhar na política. Inclusive para trabalhar no governo de nações. Para serem um elo de transformação de Jesus. E nós vamos passar por isso. Mas há ainda uma onda de violência gerada pelos ódios ancestrais e atuais que se avoluma de acordo com Manuel Filomeno. Que as pessoas forradas de bons propósitos agora cuidam de resguardar-se, de cuidar somente da família, de não se envolver com outros ideais que oferecem perigo. Diminui a solidariedade e um ressentimento surdo, feito de revolta e amargura. Praticamente se torna um bafio pestilento que ataca a comunidade terrestre. Olha a importância de refletirmos sobre esta frase de Manuel Filomeno de Miranda. Porque ele nos coloca que muitas vezes nos deixamos contaminar por esses discursos de ódio, por esses discursos de violência, e ficamos com tanto medo que nos enclausuramos dentro dos nossos próprios institutos familiares, esquecendo da caridade. Esquecendo muitas vezes das oportunidades de servir ao Cristo na família universal. Porque ficamos com medo. Porque muitas vezes, inclusive inconscientemente, desacreditamos na proteção divina quando estamos no trabalho, no bem. Então, precisamos sair dessa clausura, deste medo, para que possamos auxiliar Jesus na transição planetária. E olha que interessante, no último capítulo do Perturbações Espirituais, 2015, Manuel também comenta sobre as pandemias. Olha o que ele nos coloca. Basta que nos detenhamos no surgimento das pandemias que ceifaram milhões de vidas através da humanidade. E veremos que começaram inesperadamente, e quando já não se esperava qualquer vitória da saúde, desapareceram. Ainda hoje assim ocorre. Porque os procedimentos de aparição e de aniquilamento são de cá para aí. Mesmo com os providenciais recursos hoje das organizações mundial de saúde e outras. Olha que fantástico! Que frase mais esperançosa de Manuel Filomeno de Miranda neste livro. Em 2015, as pandemias elas vão surgir, conforme nós vimos,
por causa dos nossos desalinhos morais e espirituais, e vão desaparecer. Porque, em verdade, quem faz esse mecanismo de aparição e desaparecimento é a espiritualidade amiga, que consegue ter uma visão muito mais ampla do que a nossa, tão limitada por causa da matéria, que consegue ver o globo como um todo, a Terra como um todo, que consegue ver a massa como um todo, como ela está agindo, como ela está se comportando, qual é a psicosfera do planeta, não é? E com isso, eles vão trabalhar, olha só o que ele fala, que nas regiões superiores da vida física, em volta da Terra, apóstolos da ciência trabalham sob o comando de Jesus para diminuir os efeitos danosos dessa conduta desvairada nossa, em tentativa de manter o esquema do progresso sem os terríveis sucessos que periodicamente varrem ceifando milhares de vidas. Olha só, há uma legião de espíritos coordenando todo esse processo que estamos vivendo. Mas ainda pelos nossos vícios morais, nós nos detemos muito mais no desastre do que no objetivo do flagelo e no apoio espiritual que todo o planeta está tendo. Todo o planeta. Ele ainda fala, nunca, portanto, duvidar da proteção do Senhor. Nunca duvidar de que Ele está no leme da nossa embarcação da terra. De que Ele está, não que isso vá diminuir a dor da perda de amigos, de familiares, porque não vai. Mas vai tornar a existência mais leve, porque o jugo dele é leve, é suave. Nós precisamos ter essa certeza em nossos corações para que os nossos comportamentos comecem a se condizer com as nossas convicções religiosas, com as nossas convicções morais. Porque enquanto não acreditarmos em nosso coração, profundamente em nossa alma, na providência divina, no Mestre Jesus governando a terra, nós ainda vamos repercutir o discurso de ódio. Vamos repercutir os desastres puramente fisiológicos, em vez de estarmos com a esperança em nossos corações e orarmos a espiritualidade, para que este momento seja o menos doloroso possível para todos nós, para que a sociedade como um todo desperte enquanto sociedade para a verdadeira lei, que é a lei de amor, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E todos esses flagelos, essa pandemia, tem surgido, inclusive, um movimento, inclusive de nós espíritas, de querer saber de quando acaba, de querer saber quando começa a regeneração da Terra. Enfim, a regeneração já começou. Né? Os flagelos destruidores já vêm vindo aprimorando-se a Terra, proporcionando à Terra momentos de reflexão. E a gente fica querendo saber datas. E olha o que no amanhecer de uma nova era Bezerra nos coloca. Qualquer definição de período torna-se temerária. Em razão dos acontecimentos de cada dia, responsáveis pelas funestas ocorrências, ou seja, depende de nós enquanto sociedade, de como nós estamos nos despertando espiritualmente. E ele ainda nos coloca, felizmente, o fim do mundo de que falam as profecias refere-se àquele de natureza moral, sem dúvida, com a ocorrência inevitável de sucessos trágicos. Olha como é que coloca, né? Isso também foi colocado anteriormente, sucessos trágicos. Porque é um sucesso, apesar de vir a tragédia. Mas é um sucesso porque faz parte do planejamento, faz parte do planejamento da Terra e da sociedade. Torná-lo menos doloroso ou mais doloroso depende de nós. Mas há um processo, inclusive científico, de cataclismas fisicamente falando, né, que ocorre em períodos aqui na Terra. Ele ainda continua, né, que arrebatarão comunidade esses sucessos trágicos, facultando a renovação social, que a ausência do amor não consegue lograr como seria de desejar. Esses fenômenos
não se encontram programados para tal ou qual período, num fatalismo aterrador, mas para um largo período de transformações. Não é uma coisa mágica. De uma noite para o dia nós viramos planeta de regeneração. Não ocorre assim. Tá? Mas para um largo período de transformações, adaptações, acontecimentos favoráveis à vigência da ordem e da solidariedade entre todos os seres. Olha só, não é? Então, diante de tudo isso, nós devemos ter a certeza de que Jesus conduz a barca terrestre e leva com segurança ao seu destino. Isso o irmão Macário, no livro Perturbações Espirituais, nos coloca, que leva-nos com segurança ao destino da Terra, que é se transformar em um planeta de regeneração. Não é? E o espírita sabe, ele continua, tá? O espírita sabe que deve obedecer às leis da sociedade, mas não pode esquecer a lei do amor acima de todas as conjunturas. Não vos afasteis do amor, seja qual for o pretexto, recordando-vos que Deus é amor. Na casa de Jesus, nunca há impedimento para que a caridade possa exercer o seu papel. Isto é extremamente importante, porque nesse momento em que nós somos atingidos pelos flagelos destruidores, como a pandemia, muitos de nós ficamos com tanto medo ou tensionados por causa desses discursos que nós estamos vivenciando ultimamente na Terra, que nós nos enclausuramos para dentro da nossa própria família. E nós precisamos abrir as comportas dos nossos corações para todos os sofredores, não somente para a nossa família. Há relatos de alguns centros espíritas de alguma cidade que inclusive proibiram o atendimento através das cestas básicas aos necessitados. Nós estamos fechando as portas de atendimento a estes irmãos. Há possibilidade, outras ferramentas atendendo toda a legislação, todos os cuidados sanitários, todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, mas para não deixarmos de auxiliar aqueles que necessitam. Conseguimos sim. Esse é o momento de utilizarmos a nossa inteligência, conforme foi colocado na questão 740 do Livro dos Espíritos, para encontrarmos outras formas de auxiliar aqueles que não têm condições, inclusive, de se alimentarem. No mínimo. De irmos ao encontro daqueles que necessitam de um diálogo fraterno, seja através de uma rede social. Mas nós não podemos nos fechar dentro de nossos lares e esquecermos que há tantos irmãos em maiores necessidades do que nós. Porque todos nós somos necessitados. E qualquer dúvida que surgir no livro Em Nome do Amor, Bezerra fala, é necessário agora que os cristãos decididos arregassem as mangas e hajam em nome de Jesus. Em qualquer circunstâncias que possam interrogar, em meu lugar, o que faria Jesus? Todos admiramos e emocionamo-nos quando tomamos conhecimento da grandeza dos mártires do passado. Nada obstante, quando convocados ao prosseguimento do testemunho, nem sempre nos comportamos como seria de desejar. Nem sempre. Por isso, o refúgio da oração apresenta-se como lugar seguro para reabastecer as forças e prosseguir com alegria. Isso, Bezerra de Menezes, no Amanhecer de uma Nova Era. Olha o que ele nos coloca, que muitas vezes nós falamos nas palestras, nos estudos, e nos admiramos com o sacrifício dos primeiros cristãos. Mas quando nós somos chamados ao testemunho,
nós não comportamos como desejaríamos, devido às nossas deficiências, devido aos nossos anseios ainda. Mas que trabalhemos para conquistar, para sermos discípulos, porque somente o amor, meus filhos, já diz Bezerra, somente o amor é que possui o antídoto para anular as terríveis e os devastadores acontecimentos, desses flagelos que fazem parte da necessidade da evolução. Somente o amor que vai nos permitir, durante o tempo, passarmos por esse processo de transição de uma forma mais tranquila, menos dolorosa. E não nos importemos com o comportamento do outro, porque o outro não controla. Mas eu me importar com os meus comportamentos, porque estes sim eu consigo refletir, me autoconhecer e transformar. Que eu possa me transformar no discípulo do Mestre, contribuindo para a evolução da Terra, contribuindo através das nossas orações, da nossa emanação fluídica, seja por pensamento, sentimento, por ações, para sermos reconhecidos por verdadeiros discípulos dele, aqueles que serão reconhecidos por muito amar, e transformarmos este momento menos doloroso para a sociedade como um todo. É esta a reflexão que trago para todos nós, inclusive para mim, que por hora, às vezes, somos bombardeados por notícias desastrosas, mas que saibamos que o Mestre e os abnegados companheiros do espaço da sua falange estão trabalhando a todo vapor. Então, muito obrigado, meus amigos. Eu vou agora para algumas perguntas pra gente, que a Fabi já me mandou aqui. A Rosângela, Igor, muitos de nós neste momento de distanciamento social está sendo colocado diante dos débitos pretéritos. Foi a oportunidade dada para os devidos reajustes perante a mudança do padrão da Terra. Minha amiga, exatamente isso, né? Eu acho que este momento, inclusive, de distanciamento social, que talvez muitos de nós nunca tenhamos sofrido, né? Nos coloca para refletir sobre nós mesmos, porque antes a gente estava numa vida tão atarefada, no sentido de que tem compromisso, vai e vem, compromisso, vai, vem, que não para pensar no que esses compromissos, no que estes estudos, inclusive da doutrina espírita, têm refletido dentro de nós. Tem ocasionado uma revolução interior. Eu gosto muito de uma mensagem da Joana de Ângeles, que ela fala sobre o significado de Jesus para nós. E ela fala que quando nós conhecemos verdadeiramente o Mestre Jesus, uma revolução interior é provocada dentro de nós. E nós já não seremos mais os mesmos. Porque às vezes a gente conhece Jesus de forma intelectualizada, através dos estudos da doutrina, mas não ainda o sentimos. E precisamos sentir o Mestre nas entranhas do nosso ser e fazer diferente. Né? O Bruno Ferreira coloca aqui pra gente que qual deve ser a conduta do espírita nesses momentos de transição frente à crise político-social que assola o nosso país. Então, eu acho que a nossa conduta deve ser a de oferecer a outra face. Não é o que o Mestre havia já nos alertado, de fazer o bem. Então, eu repicar, né? Reproduzir os discursos de ódio, atacando outras pessoas, outras instituições, outras denominações políticas, eles só agravam este momento. Nós precisamos, sim, fazer diferente no dia a dia. Discutirmos, colocarmos nas mídias, colocarmos nos nossos meios de comunicação pessoal e virtual a esperança e a necessidade de fazermos diferente, a necessidade de não agirmos nas pequenas corrupções.
Ou se o fizermos, porque ainda somos falíveis, estarmos dispostos moralmente a nos modificarmos, a reconhecer o equívoco e a começar uma ação de modificação. Não é? E partimos para ações para amenizar as dores. Tá? Ou seja, porque muitas vezes é muito fácil reclamar daqui de baixo, né? De um governo, de uma organização. Mas eu preciso compreender que eu, enquanto cidadão, preciso fazer a minha parte cristã, de contribuir para a harmonia através das nossas orações, através do nosso comportamento. Né? Então é fazer aquilo que está no Evangelho, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em domar as suas más inclinações e pela sua transformação moral. Se nós nos transformarmos moralmente, nós vamos contaminar as outras ao nosso redor e assim sucessivamente. E quando nós tivermos, enquanto sociedade, mais consciente do despertar espiritual, nós vamos ter um governo que condiz com esta sociedade. Tá? Então não é de cima para baixo, mas de baixo para cima. Ok? Temos mais uma pergunta. A Jéssica: como temos que nos proteger através do isolamento? Vemos a ascensão de doenças como ansiedade e depressão. Como podemos trabalhar a doutrina e, de alguma forma, mesmo à distância, consolar nossos amigos? Excelente pergunta, Jéssica. Porque eu li um artigo recente, um artigo científico recente, falando de psiquiatria, falando do aumento, inclusive na Itália, né, que foi um dos países mais atingidos primeiramente, do aumento do índice de depressão e de suicídio por causa das notícias alarmantes da mídia, por causa do isolamento social, tá, e por causa do Covid, né? Então, realmente, esse isolamento social, para muitos ainda, vai tornar-se um motivo de doenças emocionais, né? De acordo com esse artigo que eu li. Porque é como se fosse, você imagina, a Joana até coloca isso no livro Vitória sobre Depressão, que é como se fosse, por exemplo, assim, a pessoa que sempre focou a vida dela na profissão, no emprego. Aí quando aposenta e tem que parar, ela começa a entrar em depressão, um vazio existencial e depois pode até suicidar-se. É porque nós, às vezes, direcionamos a nossa existência somente para o material e esquecemos de que, na verdade, somos seres espirituais, né? Aquilo que eu comentei, buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mas o que nós podemos fazer? Olha, nesse momento de distanciamento social necessário que estamos vivendo, mas eu não preciso me distanciar emocionalmente daqueles irmãos que estão passando por desafios emocionais muito grandes. Então, que façamos o bom uso da tecnologia. Vamos fazer mais videoconferências. Vamos ligar para os nossos amigos através de vídeo. E não somente através de mensagem de texto, porque a mensagem de texto eu posso mascarar. Eu posso falar assim, tá tudo ótimo, tô excelente, não precisa se preocupar comigo. Mas quando a gente conhece o outro, e através do vídeo, mesmo que de uma forma limitada, como não na presença física, mas eu consigo olhar para o olho do outro e enxergar o olhar dele. E através desse olhar sentir que, apesar de da boca para fora ele dizer que está bem, interiormente ele não está, porque o olhar é a janela da alma, como disse Chico. Então que possamos fazer um bom uso dessa ferramenta da videoconferência e darmos mais assistência a estes irmãos que estão passando por maior necessidade. Informá-los também da importância do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que é um outro canal também, que é através de telefone, que pode ser utilizado, ou de internet, que pode ser utilizado para o amparo neste momento. A importância da psicoterapia, porque quando a gente trabalha com depressão e ideação suicida, a gente tem que trabalhar de forma integrada, tá? Então, utilizar das ferramentas materiais, como no caso, físicas, né? Como no caso das terapias. Então, se não tiver tido o acompanhamento psicológico ou psiquiátrico,
que possa buscar os teleatendimentos conforme a medicina tem buscado, de fazer uma consulta em casos mais graves, de buscar a medicação para que possa socorrer. E, logicamente, uma ferramenta que está ao alcance de todos, que é a nossa oração. Nós podemos orar por estes irmãos. Nós podemos fazer uma corrente de oração. Né? Nós temos aí alguns grupos no WhatsApp de momento de oração, momento de prece, que podemos fazer uso colocando o nome daquela pessoa ali para que todos nós, juntos, em um determinado horário, possamos fazer uma oração para aquele indivíduo, para que ele possa ser visitado por Maria de Nazaré, pelos seus lanceiros, por Jesus, e conseguir encontrar dentro de si a força para continuar este momento doloroso, mas que vai passar, E dizer para ele, olha, estou aqui, estarei sempre aqui, conte comigo, você é capaz, você pode. Oração, faça o culto do Evangelho no Lar, que é uma excelente ferramenta que nós ainda não sabemos o poder da oração e do culto no lar, da água frutificada. Façamos isso. Eu acho que é o momento que a gente pode fazer. Tá? Meus amigos, o nosso tempo finalizou. Eu estou extremamente feliz com a oportunidade de estar aqui. Com a oportunidade, mesmo que virtualmente, porque logicamente que o carinho pessoal, físico de todos vocês é sempre uma grande alegria, uma grande felicidade. Tá? Poder abraçá-los, mas ainda vai chegar este momento, nós vamos nos reencontrar. Então agradeço a essa Viçosa que sempre me acolheu, e eu tenho a maior felicidade de sempre aceitar os convites da Fabi, né, Fabi, porque eu não tenho como dizer não. Um movimento espírita que me acolheu tanto, com tanto amor, com tanto carinho. Então, sim, muito obrigado mesmo. Eu quero lembrar a todos, antes da oração final, que o EGEVES, o EGEVES online, através de lives, ainda continua. Nós temos temas interessantíssimos, que nós temos Sinais dos Tempos com Carlos Santana, em dia 24 de maio, O Homem de Bem com Gustavo Ramalho, nosso companheiro aqui de Lafayette, 30 de maio, Mediunidade com Jesus, com Derli, dia 7 de junho, 14 de junho, Vazio Existencial com a Márcia lá de Valadares, fantástica, gosto mais dela, dia 21 de junho, Depressão, Doença da Alma, e 28 Vícios com o Zé e com a Giane lá de Patinga, e no dia 5 com a minha esposa, né, com a Delane, falando sobre aborto. Então não deixe de acompanhar, porque nesse momento também nós nos fortalecemos uns aos outros, não é? Já que não podemos estar presencialmente. Muito obrigado mesmo. E para que a gente possa encerrar este momento, eu vou fazer uma oração. Na verdade, eu vou ler uma oração que está no livro Transição Planetária, uma oração proferida pelo Ivon Costa, e que eu acho que é muito atual, apesar do livro ter sido psicografado em 2010. Ok? Então, vamos nos conectarmos ao mais alto através dessa oração. E, novamente, a minha gratidão. Vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao mais alto, e vamos orar assim. Jesus, benfeitor nosso, enquanto o planeta amado estertora no seu processo de aprimoramento evolutivo, padecendo rudes provas e expiações, arrebatando os seus habitantes em direção a sofrimentos inenarráveis, aqueles que aqui estamos reunidos e te amamos, suplicamos misericórdia. Em face da inferioridade moral que predomina em a nossa natureza espiritual. Desde há milênios que a todos nos convoca para a construção do reino espiritual nas mentes e nos corações, sem que hajamos atendido corretamente ao teu chamado. Mais de uma vez, a tua misericórdia sacudiu a barca planetária, qual ocorreu há pouco através do tsunami,
demonstrando a fraqueza dos engenhos humanos e suas parcas possibilidades de conhecer os desígnios de Deus, a fim de a todos despertar-nos em definitivo. Permite-nos agora que realmente consciente consigamos servir-te com discernimento e abnegação. Aqui estamos, genuflexos e expectantes, ao teu serviço, de coração e mente abertos à verdade. Misericórdia, Senhor, misericórdia. E que o Mestre ampare a todos nós. Muito obrigado, meus amigos. Um grande abraço e em breve nos abraçamos fisicamente. Fiquem em paz.